E hoje a gente fala de síndrome pós-queda com o médico Alexandre Brito, mais uma vez conosco na Pausa do Café. Bom dia, doutor Alexandre, bem-vindo ao Pausa do Café. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, sempre na expectativa de ser útil e falando sobre um tema muito importante, né? Porque envolve várias repercussões no organismo e na mente do idoso, que é a síndrome pós-queda. É um ponto interessante, porque síndrome pós-queda, o que de fato isso quer dizer, doutor? A síndrome pós-queda é essencialmente um quadro psicopatológico, né, em decorrência do medo patológico a partir daquele momento em que o idoso cai, ou até na ameaça de cair, né? Dependendo da condição psíquica em que o idoso se encontre, se ele já tem um quadro ansioso, se já tem depressão, enfim, ele só na iminência de cair, mesmo se segurando, aquilo ali já pode ser um fator desencadeador de um medo patológico e a partir de então ele procura até evitar se movimentar em casa. E isso é muito comum? O que isso vai desenvolvendo para a rotina dessa pessoa, deste idoso? Muito bem, isso é muito comum, porque a partir desse momento em que o idoso desenvolve esse medo patológico, não é aquele medo que nos preserva, um medo, vamos dizer, psicofisiológico, é um medo em que há uma repercussão orgânica desse medo, desorganiza as nossas ações, né, e a nossa conduta, de maneira que, nesse caso, por exemplo, no pós-queda, o paciente começa a evitar de se locomover em casa, vai perdendo a mobilidade e isso leva a médio e longo prazo, por exemplo, uma perda de desempenho muscular. O idoso com pouca movimentação, ele começa a ter o risco de desenvolver, por exemplo, a fragilidade que a gente tanto fala aqui. Então, imagine, nós temos aí um quadro psíquico com repercussões físicas, correndo risco de fragilidade, o idoso passa a ter um isolamento, exercer um papel de se isolar perante a família, não quer sair de casa, tudo com medo de cair. Então, ele, para se levantar, ele até procura se segurar. Então, isso é vamos dizer, uma cascata de eventos que repercute, portanto, em toda a saúde física e psíquica do paciente idoso. Como isso está muito relacionado à mente da pessoa, doutor, como é que funciona para a gente tentar um tratamento para que ele possa ir se desenvolvendo e deixar esse medo de lado? Exatamente. Mais uma vez, a necessidade de um envolvimento de equipe, né, multidisciplinar, envolvendo psicólogo, o papel do pessoal da fisioterapia para estimular a mobilidade, trabalhar o equilíbrio, e o Pilates tem um papel importante também nisso. Tá? Então, há a necessidade desse envolvimento coletivo de profissionais, envolvendo junto com a família esse paciente idoso para evitar essas consequências. Eu só falo num ponto importante, que é a falta de mobilidade. Se você não tem isso, a mobilidade é importante em qualquer época da vida, né? Ainda mais para os idosos, doutor. Isso, ele começa a ficar mais dependente, né? no seu dia a dia, então ele vai perdendo a autonomia. Isso é um fator muito preocupante para nós geriatras, porque a partir do momento que o paciente idoso vai ficando dependente, tá? Isso gera uma série de repercussões psíquicas, né? Isso é um fator desencadeador de demência. Não é? A gente está falando muito em demência, mas as causas são muitas que colocam o idoso em risco de desenvolvê-la, e uma delas são esses quadros relacionados à ansiedade, depressão, isolamento social, os medos, as perdas. E agora, nesse tema nosso aqui de queda, você veja que envolve outras questões, a questão da osteoporose, o risco de fratura. Quando a gente fala em osteoporose, quando a gente fala em risco de fratura, a queda está inerente, obviamente, mas veja o universo que nos preocupa e até que ponto alcançam essas repercussões na saúde do idoso. O senhor também citou que, no caso do idoso, quando ele já tem um acidente, ele pode desenvolver logo após a queda, o incidente que aconteceu. Mas, pela experiência de alguém que ele conhece, ou até mesmo pelo próprio desenvolver sozinho mesmo, isso também acontece? Esse trauma, esse receio, ele vai se desenvolvendo mesmo sem passar pelo episódio? Pode acontecer. Né? O que se conversa com o idoso, a maneira como é abordada e o que o idoso presencia também influencia muito, né? na afetividade do idoso. E a depender de comorbidades. Então, se com o processo de envelhecimento o idoso vem juntando já algumas patologias, algumas condições ansiosas e a própria depressão, ou se ele tem um antecedente de depressão, torna ele mais propenso a desenvolver esse quadro fóbico, né?
E isso realmente nos preocupa. Então, quando a gente fala, por exemplo, na osteoporose, né, que é a fraqueza óssea com risco de fratura, a gente tenta trabalhar principalmente a prevenção de queda. Uma vez caindo com ou sem fratura, há uma chance muito grande de grandes repercussões no idoso. E se houver uma fratura com internação hospitalar, por exemplo, para uma intervenção ortopédica, o risco vai além disso, né? A morbidade, a mortalidade e o risco de demência com 1 ano de pós-internação por fratura, por exemplo, no idoso, é muito alto ainda no mundo todo, principalmente no Brasil. E se você convive com idosos, pai, mãe, vó, avô, parente de qualquer amigo, é importante ter essa atenção, principalmente para esses sinais que são apresentados, como o doutor Alexandre falou para a gente. Muito obrigado pela participação mais uma vez, uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado, um abraço a todos.